Fala pessoal, Franklin Delos falando aqui para você. E se você está vendo esse vídeo ou você está recebendo esse e-mail, muito provável você está interessado no lançamento do Parque Viver Papagaio. Esse lançamento ele fica ali no Papagaio, em específico, são casas em bairro planejado. E esse vídeo tem o intuito de explicar por completo sobre o empreendimento, a simulação, a depender se você se cadastrou via Facebook, você recebeu essa simulação, tá? Uma simulação padrão com base numa renda ideal. Se você não recebeu, aqui abaixo na descrição do vídeo vai ter um link para você receber essa simulação. Então é só clicar, nosso sistema automaticamente manda para você essa simulação, tá? E esse vídeo tem o intuito de fato de explicar melhor sobre o empreendimento, porque foram muitas pessoas que entraram em contato com a gente não conseguiu atender a todas, ligar para todas, e explicar também sobre o método de financiamento, o subsídio. A gente teve várias alterações de subsídio, tem subsídio de 30 mil, de 12, de 20, então os clientes ficam um pouco confusos. Eu separei aqui as imagens principais do empreendimento, essas aqui são imagens do decorado, é muito mais prazeroso você ir ao decorado, então marca com a gente, entre em contato, vai ter os números aqui abaixo também, caso você queira visitar o decorado, ou até mesmo você que recebeu o nosso e-mail, responde lá no e-mail que a gente agenda uma visita. Então aqui a gente tem a sala decorada, fantástica essa decoração, parabéns a Eli Marqueso por mais um decorado fantástico. Cozinha com armários embutidos, é claro, não vem assim, mas dá para você ter uma noção muito grande de como pode ficar seu imóvel. Então isso é muito importante para você que está comprando. A gente tem aqui o quarto, né, do casal, né, não é suíte, tá? São 2 quartos e com área de ampliação. Então, se você observar aqui, esse é o quarto do casal, o quarto dos seus filhos, né? Coisa linda essa decoração, amei. E o banheiro social. Tá? Tem alguns detalhes de entrega. Se você observar, isso é um decorado, tá até aqui a tarjeta nas imagens. Então tem coisa que só vai ter mesmo no decorado. Mas pessoalmente a gente conversa sobre isso. Mas dá para você ter uma noção de como pode ficar o seu imóvel, tá? Deixa eu passar aqui para você ter uma noção melhor. E você também pode clicar aqui embaixo. Eu também vou deixar os links para as imagens, para que você possa ver com mais calma essas imagens, tá? Então aqui é a estrutura do bairro, é um bairro planejado com estrutura de condomínio fechado. Por que, Franklin, estrutura de condomínio fechado? Porque além das ruas calçadas, não vai ser fechado, como eu estou dizendo, mas você tem toda a infraestrutura, você tem quiosque, você tem quadra, você tem pista de Cooper, você tem vários diferenciais que vai deixar o bairro mais completo, tá? Então, por isso é muito interessante muitas pessoas conversam comigo e falam assim: ah, Franklin, eu estou procurando comprar uma casa de construtor em X bairro, em X. Porém, se você observar, um dos pontos que às vezes acaba acontecendo quando você procura uma casa de construtor, não desvalorizando, cada um tem o seu ponto de vista, mas é a questão da infraestrutura ao entorno. Quando a construtora constrói um bairro planejado, ela consegue te entregar uma infraestrutura muito mais organizada. Quando se trata de rede de esgoto, rede de água, rede de luz. Existem bairros hoje aqui em Feira de Santana que tem casas show de bola, mas só que a rua não tem rede de esgoto, é fossa. Então você precisa levar em consideração, na hora de comprar, todos esses benefícios. Às vezes você quer comprar uma casa pronta, uma casa que seja um pouquinho maior, mas quando você coloca na balança a infraestrutura que isso vai te entregar a longo prazo, você vai ter muita dor de cabeça. Não estou desvalorizando as casas de construtores, tá? Vendo também, mas eu acho que é um ponto positivo que você pode colocar na balança para que lá na frente você não venha se arrepender, tá? Então, esse lançamento aqui você está vendo a planta do empreendimento, tá? Então, se você observar aqui é a entrada, você tem uma varandinha aqui, você tem sala e cozinha, né? Sala de estar e cozinha. No caso, para você tomar um café, jantar aqui, então seria sala e cozinha. Você tem aqui, na verdade, a parte de realmente fazer sua comida, né, que seria a cozinha em específico. Eu acabei falando que aqui seria sala e cozinha, mas aqui é sala de jantar, né? E aqui você tem, no caso, o banheiro e os 2 quartos. Essa planta aqui é a planta PNS, se você observar aqui no site. Deixa eu passar aqui para ver se tem a outra. Não tem a outra, tem aqui. Então observa que existe uma diferença.
no tamanho dos cômodos, tá? Então a PNE, o que é PNE, Franklin? PNE é uma planta para deficientes, tá? Uma pessoa que anda de cadeira de roda, enfim, ela tem uma estrutura de espaço maior para que a cadeira possa passar, enfim, né? Então você tem aqui a varanda novamente, sala de jantar, no caso aqui, e sala de estar, certo? E você tem aqui cozinha, banheiro e os quartos, tá? E essa área toda aqui do fundo é para você ampliar o seu imóvel. Então, muita gente hoje tem aquela questão de é muito pequeno. Hoje o padrão mudou, tá? Então, você não vai encontrar uma casa grande. Mesmo que ela seja, sei lá, 180 mil reais, 200 mil, a estrutura é menor. Então, o ideal não existe, você precisa comprar e adequar às suas necessidades. Observa que ela tem um corredor lateral, aqui ó, onde está passando o mouse. Então, ela é solta, ela acaba sendo solta dos dois lados. Por quê? Você vai ter um corredor lateral para sua casa, então, você está com uma visita, você não precisa acessar o imóvel pela sala, né? Você pode acessar pelo corredor lateral. Você acabou o bujão da sua casa, tem visita em casa, você não precisa estar com aquela confusão toda, entrando com o bujão no meio da casa, você pode estar acessando por aqui. Isso são alguns benefícios também que você tem que levar em consideração em ter um corredor lateral. E do outro lado, você vai ter o corredor do outro vizinho. Então, você acaba não tendo casas juntas uma da outra, né? Então, isso minimiza também N problemas lá na frente, tá? No caso desse empreendimento específico, por ser um bairro planejado, você vai chegar aqui na frente, ó, e colocar seu muro, tá? E botar um portão. Então, não existe uma regra onde você, como se fosse em condomínio, não existe uma regra de você não poder fechar, não poder aumentar, não poder subir um primeiro andar, terceiro, que seja. As regras a serem utilizadas são as regras, no caso, da Prefeitura de Feira de Santana, né? No caso, quando se trata de construção civil, nessa parte existem regras que aí você vai ter que ir até lá para entender um pouquinho, mas você pode aumentar, você pode fazer um nível superior, você pode bater um mezanino, enfim. Você fica à vontade para fazer o que você quiser na sua casa, tá? Deixa eu passar aqui. Essa é a frente, né? É lá no decorado, você pode marcar como eu te disse. Então aqui à frente, observa muito bonito o empreendimento. Aqui a gente tem mais fotos. Então, finaliza aqui. Agora a gente fala um pouquinho sobre a parte que muitas das vezes é um empecilho de você não comprar, que é a liberação do crédito. Hoje a gente tem uma restrição um pouco maior com toda a crise, então às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. E eu vou te mostrar como é possível você conseguir aprovar o teu financiamento da melhor forma possível e entender isso, tá? Então eu vou fechar aqui, se você quiser, esse link vai estar aqui abaixo para que você veja as fotos do empreendimento. E vou abrir aqui a tabela de preços para que você comece a entender um pouquinho desse empreendimento, tá? Então a primeira coisa que você está vendo aqui são as unidades disponíveis, tá? Na verdade aqui a tabela, muitas dessas unidades já foram vendidas, a gente tem poucas unidades. E o preço, o preço mais barato que a gente tem hoje seria um imóvel de R$ 104.900, tá? Então, 104 mil, aqui o valor, eu teria um terreno padrão de 131,40, né, metros quadrados. Aqui seria a unidade, né, quadra O, unidade 43, a gente precisa verificar essa disponibilidade, tá? Isso aqui não é uma disponibilidade, porque, enfim, toda a Feira de Santana vende esse empreendimento. Então, caso você queira essa unidade, você precisa me consultar para ver se está disponível ainda. Aqui a gente tem o plano de pagamento, tá? É claro que esse plano de pagamento, ele depende muito da aprovação de crédito. Então, o que acontece? Eu estou te mostrando aqui já a forma totalmente parcelada, que muitas vezes o corretor não te passa dessa forma. Mas você tem aqui o parcelamento máximo, já o máximo que você consegue fatiar essa entrada. Então, por exemplo, você precisa para comprar inicialmente, tá? R$ 1.573,50, tá? Seria o sinal mínimo. Logo após isso, 30 dias, você teria uma parcela de R$ 786,75, no caso duas, né? 30 dias e 60 dias. Passou isso, você teria, deixa eu só marcar aqui para ficar mais claro para você ver, 3 parcelas, todas uma após a outra, de R$ 524,50, tá? Então, isso aqui é para todo mundo vai ter que dar esse sinal. É claro, se o banco liberar menos, muito pouco,
existe uma média de 30% que você não pode comprometer do valor da sua renda. Então, se a tua entrada ficar muito alta, isso aqui a gente pode não conseguir manter esses valores aqui. Mas inicialmente vai ser isso aqui. Por isso que eu digo, depende muito da sua renda, tá? Então, existe aqui o valor. Eu vou descer aqui um pouquinho para você entender. Observa aqui que a gente tem uma promoção específica. Você está vendo aqui, ó, escritura e registro grátis. Então, a depender do dia que você esteja vendo esse vídeo, você vai ter também escritura e registro grátis. Eu vou descer mais um pouco aqui. Você tem aqui também os módulos, o que todo mundo me pergunta, né? A data de entrega do empreendimento. Quando é que eu vou receber, Franklin? Então, observa que eu tenho o primeiro, segundo e terceiro módulo. O que acontece? Primeiro módulo, junho de 2018. Segundo módulo, setembro de 2018. Terceiro módulo, dezembro de 2018, tá? Muita gente fala, Franklin, vai demorar demais. Gente, não demora. O que sempre acontece é o seguinte, o cliente fica procurando uma oportunidade. Deixa de comprar um imóvel que está para entregar em 2 anos ou 1 ano, no que seja, e fica procurando uma coisa que tenha um benefício melhor, que tenha um parcelamento melhor e que esteja dentro do seu valor financeiro que você possa pagar. E muitas das vezes o tempo vai passando, quando você vai ver o imóvel que você pensou em comprar já entregou, e você ainda está pesquisando. Então, toma cuidado com isso. É muito melhor fazer as coisas planejadas do que você fazer, não tendo o dinheiro todo e parcelar aquela entrada grande e ter que pagar muito dinheiro. E muitas das vezes, quando você vai comprar um imóvel pronto, é isso que acontece. Porque você não tem margem para parcelamento de entrada. Escritura, geralmente, você tem que pagar, porque você não paga para a construtora, você paga para prefeituras e taxas bancárias. Então, tenha certeza que você comprar planejado, que no caso é na planta, é muito mais benéfico para você do que você comprar pronto. É claro, a depender de quanto você tenha de entrada, beleza? Se você observar aqui, ó, a gente tem casa padrão, um valor de avaliação, 101.600. O que eu vou fazer com esse valor para a gente de fato entender como é que funciona em relação ao financiamento? Eu vou pegar esse valor e vou colocar no financiamento, no simulador da Caixa para que você consiga entender o quanto o banco vai aprovar para você. Vou usar uma renda ideal, uma renda de 1.600, mas você precisa entender o quê? Que quanto mais sua renda sobe, menos subsídio você vai ter. Então, o subsídio desse empreendimento está, 30, 20 mil, a gente vai falar sobre isso. Quanto mais renda você tiver, menos subsídio você pega, tá? As casas PNE, ela tem uma avaliação maior, tá? Todo empreendimento tem um valor de venda, é o valor que a construtora vende, e o valor que a Caixa avalia. Sempre vai ter isso, tá? Então, sempre o que a gente coloca no simulador é o valor de avaliação. Observa aqui embaixo também, para você que é investidor, para você que tem um dinheiro maior, a gente tem um plano específico direto com a construtora. Então tem aqui, ó, os valores. Se você também tiver interesse, eu vou também deixar um link ou um contato para que você entre em contato com a gente e monte esse plano. A gente tem esse plano específico, você está vendo aí os exemplos, mas não vamos falar sobre isso aqui para o vídeo não ficar muito grande. Então vamos aqui para o simulador. Eu já estou com ele aberto. Observa que eu coloquei aqui Feira de Santana, tá? Eu vou mudar aqui para imóvel na planta e vou colocar aqui o valor do imóvel. Qual é o valor do imóvel? Para a Caixa é 101.600. O valor do imóvel pela construtora, que é o que a construtora está vendendo, é 104.900. Porém, para a Caixa o valor é esse. Então é isso que a gente coloca no simulador, entendeu? Então a renda a partir de 1.600 fica uma renda ideal. Então eu vou colocar aqui 1.600, tá? É claro, se você tiver uma renda menor, a gente pode fazer a simulação e ver também como é que fica. É claro que se você tiver uma renda menor, vai liberar menos crédito. Essa renda aqui é a renda familiar, ou seja, pode ser a renda de você e sua esposa, você e sua noiva, você e seu irmão, certo? É possível sim fazer uma junção de renda. Então, a gente vai explicar aqui, mas caso você tenha dúvida, entre em contato com nossos corretores. Aqui a gente tem também a questão do FGTS. Você pode utilizar o seu FGTS de duas formas. A primeira forma de utilizar o FGTS é na entrada.
É claro que sempre vai existir um sinal mínimo. Se você realmente não tiver, a gente pode tentar conseguir você só pagar com FGTS, mas é uma negociação à parte, tá? Você pode usar o seu FGTS na entrada. E outro detalhe do FGTS é que se você tiver 3 anos de carteira assinada em todos os seus vínculos, não é só nenhum, você tem um desconto, um redutor na sua taxa de juros. Então, eu estou marcando aqui para que você entenda e depois eu explico melhor esse redutor, tá? Então aqui eu vou botar a data de nascimento, eu vou botar aqui 12/5/1994, um exemplo. Essa é a minha data de nascimento, então você já sabe qual é o dia do meu aniversário, né? Então pode anotar aí. Deixa eu avançar. E aqui a gente tem, você não precisa entender isso aqui, tá? A gente tem aqui algumas modalidades. O corretor vai fazer essa simulação para você. Estou te mostrando aqui, mas você não precisa entender isso. É só, a gente vai clicar nessa opção aqui e já essa parte você precisa entender. Existem 2 tabelas. Observe aqui que ele me mostrou a saque e tem a price. O que acontece? Tabela saque. As parcelas são decrescentes. Começam maior e terminam menor. Parcela price. Ela é constante. Existe uma variação de mais ou menos, mas é uma variação muito pouca. 5, 10 para cima e para baixo. Tá? Então ela pode diminuir e pode aumentar. A Franklin, qual é a melhor? Depende. Depende de quê? Da sua necessidade. Se você quer em 10 anos ou 15 ter uma redução na sua parcela, a maior, e você pode hoje pagar uma parcela maior, a melhor seria a saque. Se você quer ter sempre aquela parcela naquele preço e hoje você não quer pagar uma parcela maior, quer já começar a pagar uma parcela menor, a price seria melhor. O que a gente precisa levar em consideração também quando a gente falar da price? Ah, Franklin, mas não vai. A gente vai começar pagando X e essa parcela não vai cair. E aí? A gente precisa levar em consideração que por exemplo, R$480 hoje não é R$480 amanhã. Então, você vai manter a sua parcela nesse preço com a variação baixa e, ao longo prazo, você vai acabar tendo uma desvalorização nos valores, tá? Então, isso é muito relativo, depende do que você está necessitando. É claro que quando se fala de renda até R$1.600, R$2.000, a melhor opção, quando se fala de liberação de crédito, seria a tabela Price. O que acontece? Tá vendo aqui? Possui dependentes. O que é isso? Você tem, quando ele pergunta pessoas dependentes, ele está te perguntando, você tem filhos ou você é casado? Porque se você tiver, você vai ganhar um subsídio maior. É isso que ele está te perguntando. Então, vou levar em consideração que você é casado ou tem filhos, tá? E vou marcar aqui e vou avançar. Pronto. Automaticamente, quando eu terminei o meu simulado, a gente tem aqui as informações principais. Então, o valor do imóvel está aqui, parcelamento 360 meses, que é o prazo padrão para você comprar um imóvel, seja em qualquer construtora. Então, o prazo máximo é 360 meses. Pode parcelar em menos? Pode. Se você quiser, mas só que aí tua entrada pode aumentar, tua parcela também, enfim. São vários pontos. Então, 99% dos financiamentos são feitos em 360 meses. Tabela Price, 80% do financiamento. Observe que a entrada ficou 380. Desconto de 20 mil. Ou seja, isso aqui é o subsídio do governo, você ganha isso, você não paga por isso, tá? Então, se você for levar em consideração o subsídio, o imóvel não está saindo por 104.900, ele está saindo por muito menos. Na verdade, o imóvel está saindo aqui por 81.520, tá? Que é o valor de fato que você vai pegar emprestado com o banco, certo? Então, assim, o imóvel é 104, porém, se você levar em consideração o subsídio, você tem esse valor aí a ser financiado, tá? Então, Franklin, a entrada só é 380? Não. Lembra que existe um valor de avaliação, que é isso aqui, onde a diferença é o que está na tabela onde eu te mostrei. Então, nesse caso em específico, Franklin, qual será a minha entrada? Então, a sua entrada só vai ser exatamente o que está em tabela, que é exatamente isso aqui, tá? Em cima do valor de 104 mil. Ou seja, se você fizer a conta, é exatamente a diferença do valor de 104 para 101, tá? A gente precisa entender que isso aqui é uma simulação,
tá? Isso aqui de seu crédito não está aprovado. Então, quando de fato você entregar a documentação ao corretor, que o corretor mandar a documentação para a Caixa, aprovar, que você vai ter de fato quanto que o banco vai liberar para você. Porque ele está dizendo na simulação que ele vai liberar 81 mil, certo? Mas ele pode liberar menos. Sua parcela de financiamento começará no valor de R$ 453,20, tá? Quando eu começo a pagar isso, Franklin? A partir que você recebe o seu imóvel, tá? Então, hoje, o que você precisa se preocupar? Com o valor de sua entrada, certo? E com as taxas, no caso de INCC, que eu não vou falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, e taxa de construção, que eu te peço que você entre em contato com o corretor de imóveis, que ele vai te explicar melhor sobre essas taxas. E muito provável, em breve, a gente vai ter vídeos também explicando sobre isso, tá? Então, a gente explicou aqui sobre o financiamento, a gente explicou sobre o imóvel. Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, ou comenta aqui abaixo, ou entre em contato com a gente que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.